O Newcastle não teve muita sorte nas últimas janelas de transferências. Todo mundo achou que a aquisição saudita aumentaria o poder de atração do clube, mas não foi bem isso que aconteceu. Eles ou foram recusados diretamente ou completamente ignorados pelos principais jogadores nas últimas janelas, e isso se tornou um grande problema. Então, estamos aqui para falar sobre isso. Estes são 12 jogadores que rejeitaram o Newcastle no último ano. Vamos começar com Pierre-Emile Højbjerg. O Newcastle havia chegado a um acordo com o Marsella para contratar Pierre-Emile Højbjerg por 15 milhões de libras neste verão. Tudo o que faltava era o aval do jogador, mas o ex-jogador do Spurs disse não, para o desagrado do Newcastle. O meio-campista dinamarquês recusou o Newcastle, pois prefere permanecer na França enquanto aguarda propostas de clubes com perspectivas imediatas de disputar competições europeias. Mas não foi só o Newcastle que ficou insatisfeito com essa rejeição. O Olympique de Marselha também ficou, pois acreditava que a taxa de transferência teria sido muito útil para eles em sua atual situação financeira. Eles reagiram a isso tirando a braçadeira de capitão de Højbjerg. Outro meio-campista de destaque que disse não ao Newcastle nesta janela foi Juan Palhinha. O meio-campista português havia sido rejeitado pelo Tottenham e pelo Bayern de Munique neste verão, com ambos os clubes decidindo não mantê-lo para a temporada. Mas, apesar de estar um pouco desesperado, o ex-jogador do Fulham ainda optou por não se juntar ao Newcastle. O Aston Villa apareceu com uma proposta, mas o Bayern de Munique não quis um acordo de empréstimo. O Newcastle, porém, estava pronto para contratá-lo em definitivo, mas o jogador simplesmente não quis se juntar ao clube. No final, ele optou por um reencontro com seu ex-treinador do Fulham, Marco Silva, no Benfica. Curiosamente, o Bayern de Munique estava pressionando para que o jogador fosse para o Newcastle, já que eles estavam oferecendo um pacote mais lucrativo, mas o jogador preferiu ir para Portugal. Nessa mesma janela, Vítor Munoz também rejeitou o Newcastle, optando por se juntar ao Liverpool. O Newcastle esteve muito perto de contratar o internacional espanhol do Osasuna, quando o Liverpool entrou de repente e atravessou a negociação. O Newcastle estavam realmente próximos de um acordo com o clube e com o jogador, e estavam bastante confiantes de que fechariam o negócio. Mas, aparentemente, uma conversa com Andoni Iraola foi suficiente para fazer o ex-jogador do Real Madrid mudar de ideia, e a transferência para o lado vermelho de Merseyside foi concluída em pouco tempo. Ele ainda partiria mais o coração deles ao conquistar um pênalti nos acréscimos em sua estreia na Premier League contra o Newcastle, ajudando o Liverpool a garantir um empate. E esse truque foi feito pela primeira vez pelo Liverpool no último verão com Hugo Ekitike. Com o Alexander Isak tentando forçar uma saída do clube, o Newcastle identificou Hugo Ekitike como seu possível substituto e tentou contratá-lo. Eles estavam prontos para pagar 75 milhões de euros por ele. Mas, assim como fizeram com Munhoz neste verão, o Liverpool apareceu e o jogador instantaneamente rejeitou o Newcastle para optar pelos Reds. Então, como se fosse para esfregar sal na ferida, o Liverpool ainda foi lá e também contratou Isak bem no final da janela. Curiosamente, o Newcastle tinha tentado contratar Ekitike inicialmente em 2022, então parecia que eles foram rejeitados 2 vezes pelo mesmo jogador. De qualquer forma, ainda no verão de 2025, o Newcastle também enfrentou a rejeição de James Trafford. Eles tinham feito uma oferta de 31 milhões de libras pelo goleiro e o Burnley estava pronto para aceitá-la. Mas então, o Manchester City apareceu. E foi isso. Para ser justo, Trafford era um garoto do Manchester City de corpo e alma, tendo se juntado ao clube quando tinha apenas 12 anos de idade. Então, o clube de infância dele aparecer e oferecer a camisa número 1 tornou tudo praticamente impossível para o Newcastle. Simplesmente não havia como Trafford rejeitar o City para ir para o Newcastle. Mas uma rejeição que deve ter parecido um baita livramento para o Newcastle foi a de Liam Delap. Eles estavam interessados em contratar o atacante do Ipswich no último verão e estavam prontos para pagar a cláusula de rescisão de 30 milhões de libras. Mas ele os rejeitou, escolhendo ir para o Chelsea. Aparentemente, Delap rejeitou o Newcastle porque o Chelsea estava oferecendo a chance de disputar a Liga dos Campeões, além da oportunidade de se reunir com seu ex-companheiro de equipe, Cole Palmer. No final das contas, porém, Delap acabou sendo um fracasso no Chelsea, e os Blues já estão procurando se livrar dele, apenas 1 ano depois de contratá-lo. Esse foi outro atacante que eles tentaram contratar para substituir Isak no último verão, mas o atacante esloveno recusou a transferência, preferindo se mudar para Manchester para se juntar ao United. Curiosamente, o Newcastle fez uma oferta maior do que o Manchester United. Os Magpies estavam prontos para fechar um pacote de 90 milhões de euros e o RB Leipzig estava pronto para aceitar. Mas então, o Manchester United apareceu com uma oferta de 85 milhões de euros, e isso mudou tudo. Obviamente, o Leipzig queria o Newcastle, mas Sesko os rejeitou e escolheu o Manchester United por causa da rica história do clube e do seu desejo de jogar em Old Trafford. Brian Boyle fez a mesma coisa no verão passado. O Newcastle demonstrou interesse nele e até estava oferecendo vaga na Liga dos Campeões, algo que o Manchester United não podia oferecer na época. Mas o camaronês ainda assim escolheu os Red Devils simplesmente porque era um sonho de infância para ele.
Para ser justo, o Newcastle não foi o único a ser rejeitado por Imboyle. Segundo relatos, ele também foi procurado pelo Arsenal, pelo Tottenham e pelo Liverpool, mas disse não para todos eles para realizar seu sonho de infância de jogar pelo Manchester United. Agora, embora seja verdade que o tamanho do clube e a visão do projeto tenham sido fatores enormes, influenciando as muitas rejeições que o Newcastle enfrentou recentemente, a geografia também é um deles. Eles quase conseguiram contratar João Pedro no último verão, mas o atacante brasileiro rejeitou a proposta simplesmente porque prefere morar em Londres. Ele já havia morado na cidade durante seu tempo no Watford e disse que sentia muita falta de lá enquanto estava em Brighton. Então, quando o Chelsea apareceu, ele nem pensou duas vezes antes de rejeitar o Newcastle. Obviamente, outros fatores devem ter influenciado a decisão do atacante, mas as notícias dizem que a localização foi um dos principais motivos. Agora, vamos voltar para este verão, quando Johan Manzambi também rejeitou o Newcastle. Após uma boa participação na Copa do Mundo com a Suíça, o Newcastle entrou em contato com o staff do jovem sobre uma possível transferência para a Premier League. Em pouco tempo, as conversas entre os clubes foram concluídas e um acordo foi alcançado com o Freiburg. O Newcastle estava pronto para pagar 60 milhões de euros pelo jovem de 20 anos, e o negócio estava praticamente fechado. Tudo o que faltava era o aval do jogador, que continuou adiando por algum motivo. Então, o Aston Villa entrou na disputa, e o jogador passou a dar prioridade ao clube de Birmingham. O Villa igualou a oferta do Newcastle, Manzambi aceitou imediatamente, e o negócio foi fechado rapidamente. E esse nem foi o único jovem que rejeitou o Newcastle neste verão. El Mahra também o rejeitou. O clube da Premier League procurou a sensação alemã e tentou convencê-lo a se mudar para a Inglaterra neste verão, mas ele os rejeitou imediatamente, dizendo que preferia ir para o Brighton, pois parecia ser um ambiente muito melhor para o desenvolvimento de um jovem jogador como ele. Ele acabou não fazendo essa mudança, mas parecia que ele preferia até mesmo permanecer no Colônia do que se transferir para o Newcastle. O jovem acabou renovando seu contrato com o Colônia até 2031 e foi recompensado com a camisa 10, que é algo muito importante no clube, já que foi usada pela última vez pelo lendário Lukas Podolski. Agora vamos encerrar com Dean Hickson. Após uma temporada de destaque no Bournemouth, Hickson chamou a atenção do Newcastle e eles estiveram perto de contratá-lo, mas a recusa veio no momento em que o Real Madrid entrou na disputa. O empresário de Royce disse que, no momento em que o Real Madrid apareceu, não havia dúvida de qual seria a escolha, e, para ser justo, é realmente difícil criticar o Newcastle por essa. Simplesmente não existe jogador no mundo que rejeite o Real Madrid para jogar no Newcastle, muito menos um jogador com ambições de representar a seleção espanhola. De qualquer forma, agora queremos ouvir vocês. Existem mais jogadores que foram rejeitados pelo Newcastle no último ano? Deixem os nomes deles nos comentários. Além disso, por que vocês acham que o clube tem sido rejeitado tantas vezes? Quero dizer, mesmo quando eles puderam oferecer a chance de disputar a Liga dos Campeões na última temporada, os jogadores ainda disseram não para eles. O que vocês acham que pode ser o motivo disso? Falta de história? Geografia? Um projeto esportivo fraco? Conte pra gente o que você acha nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!